Educação à distância, mudando realidades. Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo à nossa unidade 4. Meu querido, estamos chegando aí da metade para o fim da nossa disciplina de teoria das organizações. Você já viu bastante conteúdo, já viu bastante coisa, já conversei bastante aqui com você. Eu, professor Alberto Viana, aqui ao longo do meu 1,75 m, moreno, cabelo curto, tá? Barba, bigode. Estou vestindo hoje aqui uma calça jeans escura, uma camisa social azul e, é claro, o terno aqui um pouco mais claro, para não dar aquele tom muito parecido, na verdade. E hoje eu quero te convidar ao seguinte: sente-se aí, tranquilo, porque nós chegamos à metade da disciplina para o final. E nós vamos falar muita coisa aqui, ainda tem teorias aí para a gente estudar da melhor forma possível. E eu tenho certeza que você não vai deixar passar essa oportunidade, é verdade? Então acomode-se aí, pegue seu cafezinho, seu lanche e tudo mais, e vamos assistir a mais uma aula, porque eu vou colocar aqui no próximo slide para a gente já começar o conteúdo, tá ok? Então, como eu vinha falando para você, todas as aulas nós vamos falar aqui, é claro, vamos deixar em negrito tudo aquilo que a gente vai falar nesta aula aqui na nossa linha do tempo, né? Nós temos aqui a teoria do desenvolvimento organizacional, que é o que falaremos nesta unidade, tá? E também a teoria da contingência. Você vai entender, nossa, professor, contingência, parece coisa de bombeiro, não, não tem nada a ver com isso. Tá? Presta bem atenção aí, ó. E é claro, nós temos aqui a nossa linha do tempo, né, que a gente também vem trabalhando para você analisar aí de uma forma muito mais didática, tá bom? Objetivos desta nossa unidade 4, metade da disciplina para o final: conhecer as teorias, as duas que nós vamos tratar agora, e entender a importância delas, né, para as organizações, ainda entender a continuidade do processo teórico destas teorias para o desenvolvimento das organizações públicas e privadas. Professor, mas o meu curso ele é gestão pública. Por que eu tenho que entender a privada? Olha, eu vou falar isso, a mesma coisa que eu falei para você lá na unidade 1 e lá na apresentação também. As instituições públicas, elas se apoderaram, tá? Elas se apoderaram das principais ferramentas e, é claro, teorias da administração privada, tá? As teorias administrativas, ao longo dos anos, elas foram sendo melhoradas no setor privado. E o setor público começou a analisar o seguinte: se dá certo lá, vamos fazer um benchmark, vamos verificar o que eles estão utilizando para nós adequarmos a nossa realidade pública aqui, atendendo, é claro, aí os requisitos da lei como um todo, sem deixar de atender o cidadão e, na verdade, com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão como um todo. Por isso que eu sempre coloco aqui exemplos aí de instituições públicas, mas também trago para as instituições privadas, que é de onde surgiu todas as teorias, tá bom? Você vai entender de uma forma muito mais prática ao longo deste curso. Estamos no início, né? A primeira disciplina, que as primeiras disciplinas você está começando a estudar, então você vai começando a entender e falar: é verdade, aquilo que o professor falou lá no início do meu curso, tá? A administração pública foi se apoderando das ferramentas, das teorias da iniciativa privada e fazendo com que o seu atendimento ao cidadão melhorasse cada vez mais, tá bom? Olha aqui, ó, uma contextualização então. Teoria do desenvolvimento organizacional, ou seja, um pensamento voltado para pessoas, olha só aqui, ó, como foco principal, e não somente para as técnicas em si, tá? A teoria contingencial, ela já vai tratar o seguinte, ó, ela preconiza a ideia de que há uma série de fatores que influenciam e afetam a organização. Inclusive, falamos disso na teoria anterior, não é verdade? Se você não pegou essa ideia, volta lá na unidade 3, volta lá na unidade 2, são aulas rápidas, ali 30 minutos você já mata essa aula, tá? E eu tenho certeza que você vai compreender o conteúdo. Tudo isso aqui que nós falamos, ó, parece que as teorias são parecidas. Lembra aqui, ó, da sociotécnica? Coloca aí na tela de novo, ó. Olha só isso aqui, ó, teoria do desenvolvimento organizacional. Pensamento voltado para as pessoas, lembra lá? Sócio, tá? E não somente para as técnicas. Lá na sociotécnica ela fala exatamente de tecnologia. É basicamente isso daqui, ó. A gente vai tratar algo parecido. E a contingencial, lembra lá da teoria geral dos sistemas?
Parecido, muito bem, ó, porque ó, preconiza a ideia de que há uma série de fatores que influenciam e afetam a organização. Isso nos lembra o quê? O sistema aberto, que nós falamos na unidade anterior, que é a teoria, tá? A teoria geral de sistemas. Lembra lá que nós falamos do corpo humano, os vírus que nos atacam, a gente tem controle sobre eles? Não. O homem até tenta, mas não consegue. Tá? A gente tenta prevenir da melhor forma, mas muitas vezes não consegue e é atacado. É a mesma coisa as instituições. Tá? Os fatores que influenciam essas organizações, a política, a economia, o clima, o mercado interno, o mercado externo, tudo isso são fatores influenciadores aí, muitas vezes para o bem, mas outras vezes nem tão bom assim, tá bom? Começa a analisar, faça essa análise aí das teorias como um todo e você vai começar a entender melhor o funcionamento das organizações, sejam elas públicas ou privadas, ok? Olha aqui, ó. Teoria do desenvolvimento organizacional. Vamos logo começar esse conteúdo aqui, apesar de que eu já falei bastante coisa para vocês, né? Pensamento voltado para as pessoas como foco principal e não somente as técnicas em si. Mas, professor, nós já não falamos na teoria das relações humanas? Sim, a escola das relações humanas foi lá, ó, antes, tá, da Segunda Guerra Mundial, perdão, ali, ó, na primeira metade do século passado, teoria das relações humanas, na qual os teóricos, né, começaram a analisar, Elton Mayo, né, fez lá a experiência na indústria, lá em Hawthorne, a experiência para verificar que as pessoas, quando elas eram bem tratadas, a produção aumentava, tá? Quando o chefe passava a dar mais atenção, a produção aumentava, a eficiência e a eficácia das indústrias, ou seja, dos seus serviços, melhorava cada vez mais, né? Mas aí tudo isso começou lá. E aí nós falamos da pirâmide das necessidades, falamos das teorias X e Y, né? É verdade? E aí você começa a analisar o seguinte, poxa, mas então quer dizer que o pensamento voltado para pessoas como foco principal, não somente na pessoa humana, mas a pessoa como um todo, que também tem desejos, tem necessidades, tem problemas e tudo mais. Vamos entender um pouco mais aqui, ó. Olha lá, são as pessoas que formam as organizações. Lembra lá do início? 2 ou mais. E é por meio delas que os resultados são alcançados. De nada adianta pensar em técnicas e procedimentos, tá? Se as pessoas que vão executá-los não estiverem envolvidas como parte principal. Aqui ele começou a pensar o seguinte, opa, o trabalhador, a pessoa humana, além de ter desejos, necessidades, problemas que precisam ser sanados, que nós podemos ajudar, elas são as pessoas que fazem a organização funcionar, tá? E além de eu atender tudo isso, ela precisa se sentir bem aqui dentro do ambiente. O ambiente de trabalho precisa ser agradável para que ela traga mais resultados, para que ela produza mais e, é claro, as organizações, sejam elas públicas ou privadas, tenham resultados melhores. Vamos lá mais à frente aqui, ó. De acordo com Lacombe, tá? O desenvolvimento organizacional abrange grande variedade de enfoques de comportamento e administração, destinada a tornar mais eficazes o comportamento e, é claro, olha aqui, ó, as relações entre as pessoas numa organização, pela identificação e estudo de problemas de comportamento, de interesse e de valores dos participantes, visando principalmente o quê? As formas de mudanças. As pessoas, por mais que elas tenham um ambiente bacana, por mais que elas estejam ali trabalhando num local legal, sejam reconhecidas, elas precisam ser desenvolvidas. O mercado cobra isso, tá? Os fatores que influenciam, tá? Os fatores externos que influenciam dentro da organização exigem que as pessoas precisam ser desenvolvidas, porque se elas não acompanharem, vou dar um exemplo básico aqui, a tecnologia, elas ficaram para trás. E isso vai desanimando, a produção vai caindo, os resultados vão ficando cada vez menores, não é verdade? Ou piores. Você imagina se nós não chegássemos a esse nível aqui de educação à distância, num estúdio e tudo mais. Digamos que nós, os professores, os outros colegas, não conseguíssemos nos adaptar à educação à distância.
Imagina como é que seria a sua aula. Imagina, será que nós teríamos um curso à distância? Será que você aí, do seu sofá, da sua poltrona, da sua cadeira, na sua sala, no seu escritório, onde quer que você esteja, você estaria cursando, tá? Um curso aí de administração, né? Um curso na área de gestão, seja lá qual o curso que você esteja cursando, esse aqui, seja gestão pública, seja gestão comercial, como é que seria? Você imagina? Ah, não, mas ninguém se adaptou à realidade, não tem educação à distância. Eu lembro, na minha época, quando criança, a educação à distância era por meio de revistinhas. Faziam assinaturas mensais e chegava lá o curso. E às vezes, inclusive, chegavam as ferramentas e as peças para poder trabalhar dessa forma. Muitas pessoas aprenderam, tá? Educação à distância não é de hoje não, gente. É de muito mais tempo atrás. Ela só foi se adaptando e melhorando. É exatamente isso daqui, ó. As pessoas precisaram ser desenvolvidas para poder trabalhar de uma forma diferente e ofertar um produto diferente, acompanhando, né, a cada evolução que nós tínhamos aí nas várias esferas, seja econômica, social, tecnológica, humana como um todo. Tá ok? Olha lá. Ó. O desenvolvimento organizacional surgiu a partir de 62, tá? No objetivo, tá, de facilitar o crescimento e o desenvolvimento das organizações. Ele é um desdobramento prático e operacional da teoria comportamental. Nós falamos lá nas aulas anteriores. Não se trata explicitamente de uma teoria administrativa, olha só, grava bem isso daí, mas sim de um desdobramento prático e operacional da teoria comportamental em direção à abordagem sistêmica. Nossa, professor, então quer dizer que ela também está relacionada com a teoria geral dos sistemas? É claro. A administração, tá, ela é muito clara, tá, e ela abrange. Lembra que eu falei do leque? Ele abre um leque muito grande na qual a administração como ciência vai se interligando a outras ciências, mas principalmente as suas sub-áreas. Tá? E as teorias elas trabalham dessa forma também. As teorias elas trazem esta temática, tá? De se interligar com outra teoria. Lembra que eu falei que uma não veio para corrigir, mas ela veio para complementar. Ela pegou, opa, olha, acho que aquele autor esqueceu, né? Ou deixou passar esta parte aqui, que ao longo dos anos, com a mudança de vários fatores, né, foi sendo necessária ser inserida ali e transformou-se aí numa grande teoria. Essa aqui não trata basicamente de uma teoria administrativa, mas sim de uma abordagem, um desdobramento, né, da teoria comportamental voltada aí para a teoria sistêmica. Entenda bem isso. Olha lá, ó. Leland Bradford, né, ó, coordenador de um livro, né, juntamente com um grupo de psicólogos, ele é considerado aí o precursor do movimento de desenvolvimento organizacional. Dentre outros fatores, ó, para a criação deste movimento está também a pluralidade de mudanças no mundo. Como, olha só aqui, ó, olha como os fatores externos aí, ó, interferem. Transformações rápidas e inesperadas do ambiente organizacional, aumento do tamanho e da complexidade nas organizações, diversificação e complexidade da tecnologia, exigindo, olha só aqui, ó, integração entre as atividades e pessoas e também as mudanças no comportamento administrativo. São muitos os fatores que passaram a contribuir para essas mudanças, para a criação do desenvolvimento organizacional. Tá? Então, pesquisas foram feitas. Lembra, olha aqui como falou, transformações rápidas e inesperadas. Nós acabamos de passar por uma muito rápida e inesperada. Ninguém estava esperando por essa situação. E essa mudança precisou ser feita, tá? Precisou ser feita, nós precisamos nos adaptar até para podermos sobreviver, tá? Sobreviver e se manter no mercado de trabalho, seja lá onde for. Você está aqui estudando, com certeza você está almejando um cargo, tá? E esse cargo aí, seja na esfera pública ou privada, não sei qual é o seu objetivo, mas você começa a se formar por meio da educação à distância, tá? Para buscar esse objetivo aí tão aguardado na sua vida. Começa a entender, são mudanças inesperadas que fazem a gente se mexer. Se a gente não se mexer, a gente vai ficando para trás. Olha lá, ó. Ainda, o conceito de desenvolvimento organizacional está relacionado aí com os conceitos de mudança e de capacidade adaptativa. Vou grifar bem isso daqui, ó.
capacidade adaptativa da organização à mudança que ocorre no ambiente. Isso levou a um novo conceito de organização e principalmente de cultura organizacional. Professor, o que é cultura organizacional? É simples, meu filho. Conjunto de hábitos, crenças, tradições e valores de uma organização. É aquilo que representa a maneira tradicional e costumeira de uma organização no seu modo de agir, fazendo com que todos os membros dela passem a agir dentro desta cultura. Como é que é o relacionamento seu com a sua família, na sua casa? Geralmente se reúnem quando tem o aniversário do pai, da mãe, do avô, da avó, né? Vocês se reúnem ali no dia das mães, no dia dos pais, no aniversário de um ente querido. Isso é cultura, são hábitos, são crenças. Ah, não, mas a gente sempre tem a festa do santo lá não sei das quantas, da Nossa Senhora lá de não sei das quantas. Vocês se reúnem, vocês vão. Isso são hábitos e crenças. Nas organizações também existe isso. A cultura organizacional. Qual é a cultura da organização? Ah, não, sempre no final do ano tem a confraternização. Eu passo o ano todinho esperando essa confraternização. Porque lá vai ter salgadinho, vai ter churrasco, né? Vai ter aquele forró bacana. Você gosta de forró? Gosta, deve gostar. Se não gostar, vai ter sertanejo, vai ter rock, vai ter alguém que vai tocar alguma música que você gosta. E tudo aquilo faz parte das organizações. Ah, mas essa organização tem a cultura de todo mundo ir vestido, ó, de terno. Todo mundo vestido de roupa social, sapato social. Não, lá o pessoal vai mais descolado. Ou então o pessoal vai vestido com roupa social de segunda a quinta e na sexta, né? Olha só, no sextou, as pessoas vão mais descoladas porque tem o happy hour, principalmente quando sai o pagamento, né? Tem gente que já está recebendo Pix aí, ó, por favor, vamos pagar esse negócio aí para nós. Se você, aluno, me conhece, me encontrar na rua, em algum lugar, para aí, professor, vou pagar aqui para o senhor um lanchinho, um açaí. Pode ser, é você que decide. Mas é exatamente isso. Qual é a cultura dentro da sua organização? Qual é a crença? Qual é o hábito que existe ali? É isso que trata a cultura organizacional, tá ok? Olha lá. Ó. E nas organizações também tem o clima organizacional. Professor, o clima não é diferente da cultura? Sim, vou explicar por quê. Constitui o meio organizacional e está intimamente ligado à moral e à satisfação das necessidades dos membros da organização. Você já deve ter trabalhado ou deve conhecer alguém que trabalhou, enfim, você já deve ter trabalhado ou ainda vai trabalhar em alguma organização, seja ela pública ou privada. E aí você vai começar a analisar o seguinte, como é que é o clima lá dentro? Não é o clima, tá quente, tá frio, não. Não é isso não, estou falando do clima da organização. Lá as pessoas são mais descontraídas, você pode soltar uma piadinha lá, o pessoal vai rir, todo mundo vai soltar outra piada, vai brincar, o pessoal vai te tratar bacana, isso é o clima. Como é que você se sente lá? Ou é aquele ambiente pesado que você fala, opa, boa tarde, só se for para você. Já pensou? Né? Você está lá numa organização, você chega lá, opa, chega todo animado, sou eu chego todo animado. Oh, boa tarde, pessoal, pensou se eu recebo uma resposta? Só se for para você. Meu Deus do céu, como é que eu ficaria, né? Ou seja, já ia sentir aquele clima pesado. O clima é exatamente isso, o clima organizacional. É aquilo, coloque de novo, ó, constitui o meio organizacional, está intimamente ligado ao quê? À moral e à satisfação das necessidades dos membros da organização. Por quê? Eu me sinto bem nesse ambiente, eu me sinto satisfeito, porque lá as pessoas me tratam com respeito, lá por mais, claro, vai ter gente que não vai rir da piada, tem as piadas sem graça, né? Aí tem gente que não vai rir, mas vai respeitar, poxa, esse cara aí tem um senso de humor legal, mas deixa ele lá, não vou dar muita bola para ele não, mas está tudo certo. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, está tudo certo. Mas ninguém vai falar, ei, para de falar essas piadas aí, tá me atrapalhando. Às vezes o cara está lá, 1 quilômetro de distância, você fala que está atrapalhando, né? Não tem. E o clima organizacional está ligado a esse íntimo das pessoas que trabalham dentro da organização, que interfere também na cultura organizacional. Na verdade, a cultura interfere no clima. Tá? Depende muito um do outro para poder ter ali resultados. As pessoas precisam se sentir bem dentro das organizações. Se sente-se bem, produz muito mais, traz muito mais resultados. Olha aqui, ó. E o que de fato é o desenvolvimento organizacional? O foco principal está em mudar, tá, as pessoas, assim como o ambiente, tá bom, que circunda as relações de trabalho. As consequências dessa mudança podem alterar a cultura das organizações, uma vez que as pessoas estão
em constante processo de mudança. Ixi, professor, eu estou em constante processo de mudança, não. Você está. Claro que você está. Todo dia você aprende uma coisa nova. Todo dia você fala com uma pessoa diferente. Todo dia você já acordou mais magro ou mais gordo, ou doente ou mais saudável, a depender das suas escolhas, tá? Todo dia nós estamos mudando. Inclusive, vou ter uma frase daqui a pouco eu vou falar e vou trabalhar mais essa questão desse mindset da sua cabeça. Olha lá. Ó. Enquanto isso, ó, dentre os pressupostos básicos estão a constante e rápida mutação no ambiente, já falamos, a necessidade contínua de adaptação, a interação entre indivíduo e organização, a mudança organizacional ela deve ser planejada, tá? A necessidade de participação e de comprometimento, tá? A melhoria da eficácia organizacional e também do bem-estar da organização, tá? E a variedade de modelos e estratégias de desenvolvimento organizacional, e ele é uma resposta às mudanças, uma vez que nós estamos o tempo inteiro em constante mudança. Entenda isso. Você está acordado ainda ou você está dormindo? Acorda aí, filhão. Acorda aí, não sei qual é o horário que você está assistindo essa aula, essa videoaula. Dá uma pausa aí, vai lá, pega um café, pega um lanche para você, isso aí te ajuda, né, o teu organismo ali a acordar, a dar uma acelerada. Vai lá, joga uma água no rosto, toma um banho, aperta o pause. O bom do EAD é que ele dá essa possibilidade. Olha só, uma possibilidade de adaptação. Ah, não, vou apertar o pause aqui, o professor pediu para mim ir lá comer um lanchinho, estou com fome mesmo, e saco vazio não para em pé, né? Então como é que você vai se concentrar na aula se você está com fome? Se você está com calor, se você está com sono, vai lá, descansa, dá uma pausa, corre lá, faz uns 10 polichinelo aí. Eu quero ver se o corpo não ficar esperto rapidinho, tá bom? Corre lá uns 10 quilômetros, só 10. Não precisa ser mais do que isso, não. E volta para a aula aí, que eu tenho certeza que você vai voltar mais esperto do que nunca, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. E por fim, então, desta unidade, vamos falar da teoria contingencial, bem simples, bem prático, tá? Segundo o dicionário Priberan, online, né? Contingencial, grava isso daí, é um adjetivo de dois gêneros. Em termos gerais, ó, é algo que pode ou não acontecer. Ele pode ou não acontecer. Está lá no dicionário, gente, não estou inventando. É incerto, duvidoso, que acontece por acaso ou por acidente. Por que o professor está falando isso? Olha aqui, ó. Segundo Jacobsen e Neto, essa abordagem preconiza a ideia de que há uma série de fatores que influenciam e afetam a organização e que, por esse motivo, não há uma única e melhor maneira de administrá-la, mas sim várias alternativas, isto é, a escolha da melhor solução depende de cada caso ou das contingências. É aquela história. Ah, aconteceu um problema na minha vida, eu estou assim, assim, assado. Como é que eu resolvo? Depende. Qual o resultado que você espera? Né? Se você estiver conversando com uma pessoa prudente, uma pessoa imparcial, ela vai perguntar, qual o resultado que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida? Ah, eu quero assim, assim, assado. Então, se você quer isso, a solução, uma possível solução seria essa. Ah, mas eu não quero isso e aquilo. Então, uma outra solução seria essa. Nas organizações públicas e privadas é desse jeito. Tá? Mais na privada do que na pública, até porque a pública, como eu falei para vocês, ela é regida por lei. Então, muitas vezes a lei não dá tanta flexibilidade, mas abre alguns caminhos, alguns precedentes para você seguir ali, a depender do que acontecer, você tomar uma decisão que vai afetar, claro, principalmente para o lado positivo. E aí você começa a analisar, então quer dizer que a teoria contingencial ela está relacionada a esses fatores que afetam, tá? E não há uma única maneira de solucioná-la, pois depende de cada situação e que pode trazer resultados positivos ou negativos, tá? E que não há uma única solução, depende do caso. Ah, não dá para resolver? Ah, professor, então ficou um pouco confuso. Então quer dizer que a sua atividade vai depender do caso? Não, a minha atividade não tem nada a ver com contingencial. Está lá a pergunta, você vai responder essa pergunta. Não tem o depende, tá? Não muda de assunto não, por favor. Tá? Não vai misturar as coisas, estou falando das organizações. Será que a mesma solução, vou dar um exemplo prático aqui, ó, a mesma solução que uma empresa grande tomar para resolver um problema, pode servir para uma empresa pequena? Depende.
Por que depende? Porque cada caso é um caso. A grande, ela pode ter um resultado muito grande que de repente não vai fazer tanto efeito. Tá? Pode ser um resultado negativo ou positivo que não vai fazer muito efeito. Mas a pequena, se tomar a mesma decisão da grande, pode surtir um efeito totalmente negativo. Tá? E às vezes até pode levar a empresa a fechar. E na administração pública, professor, todo caso é o mesmo? Não. Cada caso é um caso e cada um vai ter uma solução. E eles vão buscar dentro da lei resolver esta solução, tá? Para que ninguém saia prejudicado. É exatamente isso que acontece, tá bom? Olha lá, ó. Nós vimos aqui, ó, nós temos 4 estações do ano, né? Ó, e nós temos mudanças o tempo inteiro. Ao longo, né, de toda a nossa humanidade, aí a ciência imagina, né? Acredita, isso aqui ó, é a teoria científica, né? Ó, a ciência imagina que nós fomos criados, na verdade, né? Saímos lá do macaco, né? Até chegarmos aí no homo, né? No homem que nós somos aí hoje. Tá? Nós viemos aí do macaco e fomos desenvolvendo cada vez mais. E ainda, olha só, era onde eu queria chegar com vocês, ó. O Heráclito de Éfeso, né, ó, ele falou uma frase, que essa frase eu levo para a minha vida, nunca mais eu esqueci, sempre eu trago ela aqui no meu curso. Nada é permanente, exceto a mudança. Nossa, professor, profundo, né? É um pouco. Nada é permanente, exceto a mudança. Você está em constante mutação? Sim. As organizações estão em constante mutação? Sim. O mercado está em constante mutação? Sim. A administração pública está em constante mutação? Sim. Porque cada um desses que eu falei, e são os poucos ainda, eles vão seguindo conforme a necessidade do consumidor, do cidadão, tá? Do seu cliente. Será que nós chegaríamos a um ponto de ter, alguns anos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, de nós termos um púlpito desse aqui todo em acrílico, bonito, transparente, né? Será que nós chegaríamos a ter uma tela desta aqui que nós fazemos a interação, você vê eu riscando ela aqui, alguns anos atrás? Não, não tínhamos, mas alguém sentiu a necessidade, poxa, em vez de colocar o quadro branco, por que não colocamos uma tela interativa? Tá? Que a gente possa riscar, que a gente possa escrever, fazer um cálculo. Imagina uma aula de matemática, tá? Sendo ministrada aqui. Como é que seria? Como é que você aprende matemática se o professor não colocar, ó, você vai fazer o cálculo assim, assim, assado? Imagina. Ah, não, monta aí uma conta, aí você já está ali todo confuso, né, com aquele conteúdo. Olha só, nada é permanente exceto a mudança. E isso acontece na nossa vida, assim como acontece nas organizações, que são movidas por pessoas. Se as pessoas estão em constante mutação, as organizações públicas e privadas também. Então aprenda isso na sua vida, tá? Você vai estar sempre mudando, sempre mudando. Ah, não, mas eu gosto de ficar aqui no meu cantinho, gosto de ficar quietinho no meu lugar. Às vezes você vai ficar tão quietinho que o mundo vai estar passando e você vai quando pensar que não, já ficou para trás. E aí perdeu o seu emprego, seu cargo público, perdeu sua família, enfim, seus amigos, tudo mais, porque você foi ficando. E o tempo foi passando, as pessoas foram se atualizando e você foi ficando para trás, tá? Mas não quer dizer que você não está mudando, porque você está ficando velho a cada segundo. Não é verdade? Se você está comendo mais, você está ficando mais gordo. Tá? Se você está praticando atividade, você está ficando com um corpo mais saudável. E assim sucessivamente. Olha lá. Gente, nós passamos aí, ó, né, por uma situação bem complicada, né? Há pouco tempo, muito recente, né, o famoso coronavírus, né? Esse vírus aí tão mortal que levou aí a vida de muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro perderam a vida, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, perderam a vida. Nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade, o novo normal, né? Esse novo normal que nós temos vivido aí nos últimos anos. Acabou? Não, não acabou, porque é um vírus e ele continua rodando. Nós estamos, na verdade, nos prevenindo um pouco mais, tá? Conseguimos conter todo o seu poder letal, não é verdade? Por meio da ciência, que criou lá as vacinas, que criou lá outros medicamentos que nos dão uma imunidade muito melhor para combater o vírus, para que ele não seja mais tão mortal quanto foi logo no início. Tá? Passamos por uma situação desse tipo. Então, a teoria contingencial, fatores que influenciam nas organizações. Influenciou? Teve muita empresa que fechou as portas? Sim.
Supermercado, bar, restaurante, todos esses que tinham público o tempo inteiro ali dentro precisaram fechar as portas e se adaptar. Mas teve muita empresa que às vezes nasceu ali de uma portinha de casa que se transformou numa grande ao longo do tempo, porque buscou a inovação e começou a ter resultados muito maiores do que antes da pandemia. Tá? Nada é permanente exceto a mudança. Olha isso. Não podemos afirmar que esta teoria, a contingencial, ela se aplica à administração pública. Não podemos afirmar, uma vez que ela permanece inalterável na maioria de seus processos quando se trata de ter que realizar alterações de última hora. Por que eu coloquei isso daqui? Exatamente por aquilo que eu te disse. Agorinha há pouco. A lei, ela é clara e eu preciso segui-la. Dá para mudar uma lei? Ah, não, porque aconteceu uma situação ali fora do controle. Vamos mudar essa lei rapidinho. Não é assim que funciona. Demora. Por isso que ele diz aqui, processos quando se trata de ter que realizar alterações de última hora. Ela permanece inalterável. Não dá para resolver de uma hora para outra. Analisa-se o caso, verifica se é o caso de alterar uma lei, uma regra, tá? E se for realmente, ela vai para um novo trâmite para poder se adaptar à realidade. As leis, elas estão em constante mudança. Olha a nossa Constituição Federal, tá? Quantas mudanças que ela já tiveram desde a sua promulgação lá em 88, não é verdade? Quanta coisa já passou o Brasil, né? Quantas mudanças nós já tivemos na política brasileira e sempre vai trazendo situações novas, porque o mundo está em constante mutação. Vamos seguindo. Para finalizar a nossa unidade 4 de hoje, trago aqui a nossa linha do tempo, já conhecida por você, e nós tratamos hoje aí das teorias do desenvolvimento organizacional e da teoria contingencial. Falaremos então na próxima aula aí do modelo japonês de produção e por fim lá da governança como um todo. Meu querido, quero te agradecer a tua participação na aula de hoje, fica tranquilo. Se você não entendeu alguma coisa, dá uma lida no material, esse material de apoio que está aí no ambiente virtual, leia lá todo esse conteúdo que a gente coloca lá e também as referências bibliográficas que estão disponíveis aí no teu material, na nossa biblioteca virtual, que tem milhares de outras obras suficientes para você entender e sair daqui como um aluno, né, de curso superior do Instituto Federal de Rondônia, que oferta aí educação de qualidade. Então, muito obrigado pela tua participação de hoje, eu te aguardo na próxima unidade. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.